Informação quente nos bastidores do Verdão. Palmeiras está de olho em um velho conhecido do futebol brasileiro, André, ex-Fluminense e hoje no Wolverhampton. Segundo Veloso, o nome já foi aprovado por Abel Ferreira para 2026 e o treinador quer o volante como peça-chave no novo ciclo. Mas será que o craque toparia voltar ao Brasil? André foi um dos grandes nomes do Flu antes de ir para a Premier League e agora pode reforçar justamente o maior rival recente do tricolor nas competições sul-americanas. O Palmeiras, que já pensa no futuro, busca reforços de peso para seguir dominante. Será que vem uma nova era com André comandando o meio-campo alviverde? E mais, o torcedor aprova esse nome? Abel sabe o que quer e parece não errar nas indicações. Deixa aí nos comentários. André no Verdão em 2026. Seria o reforço perfeito? Da hora demais essa série do Maguila lá no Globoplay, então bora assistir. Agora vamos falar de Palmeiras. Matheus Ribeiro vai aparecer aqui. Mate, eu tenho uma pergunta pra você. Quando você tá jogando videogame, desenrolando um fifinha ali, o que acontece? Comigo, no máximo é minha mãe me chamando pra almoçar, alguma coisa falando pra eu parar, pra desligar o videogame. Mas com o Vitor Roque, o cara tá jogando videogame e o Ancelotti chama ele pra jogar contra Senegal e Tunísia. É isso que aconteceu, meu irmão. Boa tarde. É isso, Fred. Se tem interrupção melhor de videogame que essa, eu desconheço, viu? Um abraço pra você, pra quem tá ligado no Globo Esporte com a gente. A primeira convocação de Vitor Roque desde que ele retornou ao futebol brasileiro, né? Vem numa temporada realmente absurda aí, com 17 gols e 5 assistências. Ele que, inclusive, disse recentemente em um vídeo divulgado pela TV Palmeiras, né? Que o quanto que o clube tem ajudado ele também nesse período agora, desde que ele retornou ao futebol brasileiro, pra conseguir essa chance de disputar os amistosos pela seleção brasileira. Vitor Roque, que, inclusive, teve um começo mais difícil na equipe do Palmeiras, né? Demorou 12 jogos para marcar o primeiro gol, chegou com o peso de ser a contratação mais cara da história do clube, mais de 150 milhões de reais, mas depois que começou a jogar com o Flaco ali na frente, conseguiu embalar uma boa sequência e agora está convocado para a seleção brasileira. Uma convocação confirmada, mas a gente tem outras que podem vir a se confirmar também nessa semana, né, Fred? Isso, Mate. O palmeirense está curioso, inclusive, em quais jogos o Palmeiras vai ter esses desfalques, né? Tanto do Vitor Roque quanto outros jogadores que podem ser convocados pelas outras seleções, né? Sim, exato. Esse é o preço que se paga por ter um elenco com qualidade como o que o Palmeiras tem, né, Fred? Inclusive, a gente preparou uma arte para ilustrar um pouco quais são os jogadores e falar em quais jogos eles seriam os desfalques, né? Seriam pelo menos 7 estrangeiros que desfalcariam o elenco palmeirense contra o Santos na semana que vem, no dia 15. Jogo válido ainda pelo primeiro turno. Começando pelos argentinos, o atacante Flaco Lopes e o volante Aníbal Moreno, que aparecem com frequência nas seleções, né, nas convocações, na verdade, do técnico Scaloni. Além deles, os paraguaios também, né, o zagueiro Gustavo Gomes e também o atacante Sosa, que aparece com frequência também pelo Paraguai, além dos uruguaios, né? O lateral esquerdo Piquerez, o volante Emi Martínez e o atacante Facundo Torres. O que vale a gente ressaltar, Fred, nem Paraguai nem Uruguai têm datas ainda definidas para divulgar quais seriam os nomes convocados, ao contrário da Argentina, que já deve divulgar até o final dessa semana, até sexta-feira. Tanto Uruguai como Paraguai têm jogos marcados contra as seleções aí de Estados Unidos e México, enquanto a Argentina tem apenas um jogo contra Angola. Então o Palmeiras vai fazer uma força-tarefa para que tenha pelo menos tanto o Flaco Lopes como o Aníbal Moreno de volta para o jogo contra o Atlético Mineiro lá no dia 19 pelo Campeonato Brasileiro. Fred, volto contigo. Perfeito, Mate. Você deita nas informações. Obrigado, meu irmão. E mais uma notícia rapidinha do Palmeiras aqui, ó. Foi divulgado o horário da final em Lima no dia 29 de novembro, 6 horas da tarde. Então você já sabe o que vai fazer dia 29/11, 6 horas da tarde. Ai, meu Deus, tá chegando. Bom... Pro jogo de quinta-feira, o Palmeiras tem a ausência do Aníbal. É o único jogador que está fora por cartão amarelo. O Veiga postou uma foto fazendo o tratamento, mas é um tratamento que não preocupa, é algo... Né? Contínuo, deve ser. Exato. Então isso preocupou um pouco, mas para o jogo de quinta e para o jogo de domingo contra o Mirassol, não há nenhuma perspectiva. Gustavo Gomes e o Alan devem voltar, né? Não viajaram lá para Caxias e o Palmeiras deve ter o elenco completo. Mas a ausência não vai ser aquela loucura que foi contra a LDU, vai ser uma coisa mais, um time mais normal, né? Eu imagino. Sim. Todo mundo para cima. Não, deve ser uma coisa mais parecida com o que vinha sendo. Né? Deve ser Fux, Andrés e Flaco Lopes. Do lado direito deve ser o Alan, não é possível que ele não vá jogar. O Felipe Anderson do outro lado e o Vitor Roque na frente. Murilo e Gomes atrás, Kelvin e Piquerez. Não deve ser aquilo que foi
o jogo contra a LDU, né? Deve ser ou o Fux ou o Emiliano, na vaga do Aníbal, que está suspenso, né? Sobre essa questão do Vitor Roque aí, já falei aqui faz muito tempo, né, que o Vitor Roque é um jogador que dificilmente continuaria no Palmeiras por muito tempo. Porém, olha, para tirar jogador do Palmeiras em dezembro, vai ter que preparar o carro forte, porque a ideia é manter todo mundo, né? Tem muito interesse no Flaco já, né? Já de outros carnavais. A intenção é manter todo mundo até a Copa do Mundo. Depois, na janela da Copa, aí sim existe possibilidade de saída de jogadores, chegada, enfim. Se espera que o Evangelista se recupere rápido, porque aí você fica com 3 jogadores, 4, né? Andrés, Evangelista, Martínez e o Aníbal ali para camisa 5 e camisa 8. Não tem muita coisa para mexer no elenco, né? Então, assim, o que se ventilou ontem de saída de jogador, não sei o quê, do Vitor Roque, o cara tá voando, tá felizão com a volta à seleção brasileira e ele vai custar muito mais caro para quem for comprar se ele for para a Copa do Mundo. Então o Palmeiras não precisa de dinheiro e não vai vender o cara agora. Isso é ponto, né? Agora que eu digo em dezembro que a janela está fechada. A não ser que os caras venham com, né? O Palmeiras pagou 25 milhões de euros, não é isso, Vessa? Você que tem os dados corretos. Isso. E o Barcelona ainda tem 20%. Então, vai ter que vir aí coisa de 70, 60, 70 milhões de euros. Ou a Leila Pereira vai falar, ó, quero 50 na minha mão, o resto você se vira com o Barcelona. É uma coisa que não está no escopo, né? Isso, inclusive, faz parte da negociação de renovação de contrato do Abel Ferreira e toda a comissão técnica, essa é a notícia nova, até dezembro de 27. Entendeu? Pois é, renovação. Tá lá o papel, Abel. Tá lá a caneta, tá tudo certo. Só falta ele falar oi. Mas por que ele não fala oi logo? Ninguém. Esse é um mistério que só ele vai poder dizer, assim. Gente, ele já falou oi. Isso ele aí já é só falou uma questão de mercado, eu acho, para ver se vai ser antes da final. Assim, ó, Qual o mercado? Qual o mercado? A hora certa de anunciar. Você pode anunciar isso antes da final da Libertadores, Você prefere depois. Antes da final ou depois da final da Libertadores? Prefiro hoje. Porque já acaba esse assunto. Não, é um assunto a você menos. Fala do Alguém tirando aqueles loucos que falaram para ele ir embora, alguém quer que ele vá embora? Não, acho que não. Então. Acho que não. Mas mesmo esses daí já tiraram o pé, viu? Esses aí sumiram. Esses sumiram. Que quer ele fora. Não manifestação, ó. Manifestação aqui geral. E vamos lá. Sobre se ele o panorama. Não ganha nenhum dos títulos? Vai ficar do mesmo jeito. Mesmo assim. Mas por vontade dele? Dele, sim. Se ele não quisesse, ele... Talvez ele esteja esperando ganhar um. Quando ele ganhar um, ele anuncia. Talvez anuncie, talvez. Eu não sei. Isso eu não sei, né? Por que não anuncia antes? Por que não fala antes? Por que não assina agora? Enfim. Só sei que o Palmeiras precisa de um técnico no bid em janeiro do ano que vem, né? Então, mas precisa de um técnico. Então, no Palmeiras está tudo muito tranquilo com essa questão. Talvez a gente vai descobrir depois, sabe assim, precisa passar uma data de alguma cláusula. Alguma coisa sempre tem. No futebol, sempre quando tem alguma coisa que foge um pouco daquela linha normal, porque qual é a linha normal? Anunciar a renovação. Não está acontecendo a linha normal. É alguma coisinha, uma cláusulazinha que a gente nunca ficou sabendo. Sempre tem essas coisas no meio do futebol, cara. Eu não duvidaria. Mas a notícia de hoje é que está acertado, só falta falar, né? Na verdade, vamos lá. Hoje é o aniversário de 5 anos do Abel, né? Chegada do Abel. Toda a coletiva ele é perguntado sobre as comparações com o Tele Santana e tudo mais. Eram outros tempos, mas o Tele Santana nunca, por conta dele, não por conta do clube, antecipou renovação de contrato antes do final da temporada. Ficava aquela coisa. Vai ficar? O São Paulo vai ficar. Já tem a proposta, vai ficar. Ele só decidia. Tudo bem, era uma outra fase do futebol, outra fase da carreira do treinador. Já era um treinador experiente, mais velho, tinha o desgaste todo, né? Tem 2 Copas do Mundo nas costas, derrotas nas Copas do Mundo. Então ele apresentava um sinal de exaustão que, curiosamente, você vê como sumiu do semblante do Abel Ferreira nos últimos tempos.
que ele também apresentou esse ano. Sinais de exaustão completa. Que a vitória dá uma alimentada, né? Ela não... Ela vai... As perspectivas, o time bom, as contratações, os projetos e tal. Eu lembrei da representação dele quando ele tava com o cabelo todo despenteado, com aquela cara de cansado, falou, pô, se ele tá voltando já cansado então, assim... a questão, né, que, por exemplo, aconteceu nesse início de temporada, ele voltar um pouco depois, sair depois, voltar depois, essas situações acho que são comuns para um cara que está há muito tempo no mesmo lugar. Né? Então, algumas situações... Depende dele, né? Ele dá todos os indícios que vai ficar, né? O Mancini falou, pelo clube, há muito tempo, independentemente do resultado, ele ficaria. Há um bom tempo eu tenho na minha cabeça. Só uma coisa tira ele do Palmeiras. Porque assim, ele põe um monte de coisa na balança. Família dele adaptada, o salário absurdo que ele ganha, que em Portugal nem sonhariam pagar para ele, luta por títulos, estrutura. Ele põe 1 milhão de coisas na balança. Eu acho que a única coisa que penderia é se o tal do Big Five ou Big Six da Europa chega aqui. Aí, meu amigo, Real Madrid, Barcelona, City, se vier um negócio desse nível, aí eu acho muito difícil ele falar não. Não tá no cenário, né? Não tá, mas é o que eu tô dizendo. Acho que só esse cenário tiraria ele. Um negócio muito fora da curva. Eu me lembro do... Cara, para ele entrar nesse ambiente aí que você tá tocando, ele tem que ganhar do Chelsea, do PSG em dezembro, ganhar a Libertadores. Cara, isso é... Nossa. Nem, sei lá se também... Assim ele entra. Eu tô na redação, quase assim saindo, na redação do Lance, tô quase saindo da porta de vidro, alguém grita lá, ei, volta! O Luxemburgo acertou com o Real Madrid. Mas aí virou uma correria eram outros tempos também. Não, ok, outros tempos, mas do jeito que está globalizado, da mesma forma que o xingamento, quando ele foi xingado, isso invadiu o mundo globalizado, o que aconteceu quinta-feira passada, vocês devem estar vendo, foi pro mundo inteiro. Foi, claro. Tem todo mundo falando disso, entendeu? Juntaram até jogos históricos, 6-1 do Barcelona com o PSG. Exatamente. Então, não somos nós aqui, só nós aqui, que estamos falando sobre isso, né? Então, se ganha uma Libertadores e depois vai no Mundial, ganha o jogo lá, 3 jogos, pode ser que ele entre nesse lugar aí. Mas tem uma outra novidade que eu falei hoje com o interlocutor, e a renovação é para a comissão técnica inteira. Sim. Que existiu a perspectiva de um deles, que é o Carequinha, o Castanheira, e que estava meio assim, se ficava, porque a família dele ainda está em Portugal, né? Mas existe uma relação muito forte dos 3, né? Abel, Barros e Leila. É uma coisa muito, muito acertada, muito ajeitada, muito fechada. Quando a coisa vai bem, é maravilhoso. Quando a coisa vai mal, a gente pergunta quem cobra quem, né? Então, tem isso também, tem os 2 lados da moeda. Então, essa eu conversei hoje com uma pessoa, um interlocutor, e ele falou, olha, é para os 3 a renovação, valores eu não sei, enfim, essa coisa é complicada de falar, porque não tenho certeza, não posso falar sobre valores, mas são valores já há um tempo europeus, né? Então, ele recebe... Eles recebem o pacote, né, para a comissão técnica. Aí o Abel fica a maior parte. Você dá uma grana e o próprio treinador divide do jeito que ele acha que tem que ser. Preparador físico, tanto. Normalmente virou isso no futebol. São 4, né? Isso. O Abel é mais 4. Aí ele que meio que define. Ele precisa de um preparador físico. O Thiago. Tem o tanto para você quer? É o João Martins e o Castanheira. Putz, será que tem mais um agora? Minha memória é péssima, enfim, é isso. Muito bem, sobre data FIFA e convocações. O Palmeiras dá como praticamente certa a convocação do Flaco. O Aníbal é dúvida. O Flaco vai jogar em Angola na sexta-feira, 1h da tarde. Amistoso. O horário acho que é daqui ou de lá, 1h da tarde. De Angola até Guarulhos são 8 horas de voo. Então é possível que o Flaco esteja na Vila Belmiro no sábado, à noite. Isso porque a Argentina, é bom explicar, só joga uma partida na Exatamente. Os demais, cara, não tem como. Se o jogo contra o Atlético Mineiro for antecipado para terça, como imagino que será... Mas acho que não pode, né? Nem pode, eu acho. Antecipar para terça?
Porque joga sábado, é isso? Não, porque eu acho que na situação aí seria, por conta da Conmebol, antecipar o jogo, invadindo, então seriam 2 jogos na data FIFA. Eu imagino que talvez se antecipassem o horário na própria quarta-feira, né? Antecipar para terça seria muita sacanagem com o Palmeiras, eu acho, não poderia acontecer, eu acho. Enfim, mas eu... Aí seriam 2 partidas, porque... né? Tudo bem, que a quarta-feira, 24 horas, não faz em tese. Porque o Atlético tem que viajar, então sim, por isso que eu estou falando de vir para terça o jogo. Sim. Né? Então vai para não sei quando. E é por isso que a CBF está demorando para soltar. Ela deve estar... Ela deve estar tentando encaixar tudo para soltar numa pancada só. Pessoni, exato. Também é sacanagem pro Atlético os caras jogarem no dia do embarque, né? Mas já pensou? Aconteceu isso. O Cruzeiro jogou. O Cruzeiro também jogou no dia do embarque. Só que aí o que ela fez? Colocou domingo cedo. E os caras embarcaram domingo à tarde para estar nesse período. Vai fazer o jogo quarta-feira, 11 horas da manhã? Não, pode ser 4 da tarde, que é estranhíssimo também, né? É, estranho, mas... Porque aí você chega no dia... Se você certo. chegar à noite, é dia. Faz parte daquela quarta-feira. Não interessa o horário que você chegar. Não há confirmação ainda da convocação do Martínez, do Facundo, do Piquerez, que é louco. Uhum. E o Palmeiras data Vessone com as convocações. Conta como certa a convocação do Sousa e do Gomes. Então, uma coisa que eu ouvi aqui, o Palmeiras, ele incentiva que seus jogadores sejam convocados e que é muito ruim para o jogador tirá-lo de uma convocação, fazer qualquer tipo de trabalho para isso. Entendeu? Isso, né? Os jogadores adoram ser convocados. Adoram, mas eu fico pensando, no caso do Gustavo Gomes, o cara é dono da seleção paraguaia, ele é titular, todo mundo confia nele, o cara é histórico já na seleção. Se ele ficar uma fora, vai mudar a vida do Paraguai? O Sousa é a mesma coisa, os dois vão para a Copa, mas isso aí vai mudar a vida deles. Os caras querem ir. Gustavo Gomes, no começo da eliminatória, estava na reserva da seleção paraguaia. Conseguiu uma reviravolta histórica, tá? Agora ele é líder do time. Não tem. Ainda mais nesse momento, a menos de um ano da Copa. Então, mas jogar terça ou quarta muda um pouco para convocado, porque os caras vão jogar na terça pelas suas seleções aí. Não sei nem onde vão jogar, longe pra caramba. Agora, consenso que o Palmeiras foi mais prejudicado, será? Pelas convocações? Depende. Será que o Arrasca... A gente está desinformado ainda. Arrasca e Varela vão ser convocados? Não, mas mesmo assim, alguém vai ter um prejuízo tão grande como você não ter Flaco Lopes... Carrascal vai ser convocado? E Vitor Roque? Se tiver os dois... Mas vai ter, né? Não. Porque o Vitor Roque foi, o Flaco Lopes possivelmente vai ser. Aliás, eu vi torcedor do Palmeiras bravo. O Vitor Roque, para mim, é muito mais explicável. Depois a gente vai falar de seleção, mas a convocação dele do que outras ali, né? Fabinho, tal. Tem umas ali que é brincadeira. Mas o Vitor Roque, o cara tem 20 anos voando no Brasil. Tem 4 Copas do Mundo pela frente. Aí me parece isso aí nem se discute, né? Não tem nem discussão. Ele merece a convocação. Isso daí não tem muita discussão. É que o torcedor fica bravo, né? Ele não vinha sendo convocado. Tá tudo bem, entendo, mas... Tem uma outra distorção que está sendo dita para lá e para cá. O Palmeiras não pode reclamar do calendário porque o Palmeiras concordou com a mudança do calendário este ano. Vamos lá. O Palmeiras concordou com a mudança do calendário este ano para que tivéssemos menos datas do estadual o ano que vem, menos datas da Copa do Brasil ano que vem, e para que este ano terminasse dia 7, dia 8, né? Que é 7. Dia 7, certo? Então foi essa a concordância. Esses 2 jogos que o Palmeiras está fazendo não foi por causa da mudança do calendário. Esses 2 jogos são por causa do Mundial, que já vinha num calendário apertado. Então, é bom deixar isso claro, que nem o Abel, nem a Leila, nem ninguém no Palmeiras acha legal, doce, bonito, bacana jogar na data FIFA. Tá? Então não pode reclamar. Não é bem essa a questão. O Palmeiras adotou, a gente pode achar que foi bom ou foi ruim, é uma outra questão. O que eu estou trazendo é a informação do Palmeiras. Não concordamos com empurrar a Copa do Brasil para o final e antecipar os jogos do Brasileiro para que o ano que vem a coisa fosse melhor.
Me parece... Aliás, o Campeonato Paulista ninguém sabe, tá quieto, né? É dia 11 de novembro. Tá marcado. Tá marcado já? Então, me perdoe. Só uma coisa, e não é só para isso. Nós estamos esquecendo, tem a Copa Intercontinental. Então, o Flamengo, que reclamou da mudança da data, caso ele seja campeão da Libertadores, ele vai amar. Vai sair um memorando agradecendo pela troca. Porque ele tem que embarcar depois lá pro... 3 dias depois joga. Então assim... Jogou a Libertadores, 3 dias depois pega lá o... coisa e vai embora. Então ele tá... 3 dias depois da última rodada do Brasileiro. Então assim, o que foi pra isso também, porque a CBF percebeu, eu falei, esses dois estão avançando, eu tenho que dar um jeito, tem chance de título. E deu a chance, tá aí um dos dois, vai ter que viajar. No final ela vai, todo mundo, daqui a pouco, hein, daqui um mês mais ou menos, vocês vão ver como vai ser bom pra todo mundo. Era a única forma. Era a única forma. Tudo esse ano. As pessoas estão esquecendo que tem que viajar, ou o Flamengo ou o Palmeiras vai viajar 3 dias depois de acabar o Brasileiro, pode esperar. Tem outro ingrediente nesse cenário que também é a questão da final da Copa Sul-Americana, né? Por isso que o jogo do Galo apareceu ali no meio. Antes do jogo, né? Porque o Galo vai ter que jogar, tem que chegar 3 dias antes. Nisso ela dá um pouco de azar à CBF, porque ela não imaginava que... Então, a CBF torce contra. Torceu contra, infelizmente. Deve ter torcido, mas não deu certo, então, o Galo assim, tá na final. O panorama é esse, o único convocado que poderia estar em campo no sábado na Vila seria o Flaco, ou o Aníbal, se ele for convocado, que vai o avião, já pega um, já pega dois. Entendeu? No ano passado, não foi muito diferente, né? O Botafogo, só que aconteceu, o Botafogo chegou no Mundial Interclubes morto, né? Literalmente. O que vai acontecer esse ano de novo? Depende, a não ser que alguém defina o Campeonato Brasileiro com alguma antecedência. O Botafogo só foi definir o Campeonato Brasileiro na última rodada. Na noite da próxima quinta-feira, dia 6, o Palmeiras vai enfrentar o Santos em clássico válido pela 31ª rodada da Série A do Brasileirão Betano. A bola vai rolar a partir das 21h30 no Allianz Parque. O Verdão lidera a competição com 65 pontos. Para a próxima temporada, o Palmeiras já está de olho na possibilidade de reforçar seu elenco. A ideia do clube é buscar algumas peças pontuais para elevar o nível do elenco para 2026. Um dos alvos da equipe é um camisa 8. O Alviverde Paulista quer trazer e o ex-goleiro do clube e hoje comentarista da Band, Veloso, falou que um meio-campista ex-fluminense está na mira do Palestra. Trata-se de André, do Wolverhampton. Em suas redes sociais, o setorista do Palestra, Diego Firmino, repercutiu a informação do ex-goleiro palmeirense, destacando que o Verdão está monitorando de perto o meio-campista. André, ex-fluminense e atualmente no Wolverhampton, é um nome que vem ganhando força no Palmeiras para 2026, publicou o colega em seu perfil no X. Vale destacar que uma situação a ser observada é que o Wolverhampton, da Inglaterra, está sendo rebaixado como lanterna da Premier League. Com isso, a possibilidade de um negócio fica cada vez mais fácil. Se por um lado tem gente podendo chegar, por outro lado, muitos jogadores estão na mira do mercado do exterior. Nomes como Giai, Facundo Torres, Flaco Lopes, Vitor Roque, Alain Benedetti e Riquelme Felipe estão entre os que são especulados para serem negociados. A partida contra o Santos marca o último clássico do Verdão no Allianz Parque nesta temporada. Apesar disso, os rivais ainda se encontrarão novamente nos próximos dias. Há um confronto pendente entre as equipes, válido pelo primeiro turno do Brasileirão, que será realizado na Vila Belmiro durante a data FIFA. Ao longo de 2025, o Palmeiras já disputou 12 clássicos, 1 diante do Santos, 7 contra o Corinthians e 4 frente ao São Paulo. O saldo é positivo, com 6 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas. No Campeonato Brasileiro, o retrospecto é ainda mais consistente. São 3 vitórias, 2 sobre o São Paulo e 1 diante do Corinthians, além de um empate no derby. O confronto desta quinta-feira terá um fator especial, pois será o primeiro clássico como mandante pelo Brasileirão disputado no Allianz Parque. Até aqui, quando recebeu rivais, o Verdão utilizou a Arena Barueri em 2 oportunidades, vencendo Corinthians e São Paulo por 2-0 e 1-0, respectivamente.
Dentro de sua casa oficial, o Allianz Parque, o desempenho em clássicos nesta temporada apresenta números mais equilibrados. Em 4 partidas, o Palmeiras registra 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. O detalhe é que ambos os reveses foram diante do Corinthians, incluindo uma eliminação dolorosa nas oitavas de final da Copa do Brasil. Esses resultados reforçam a importância do duelo contra o Santos para ajustar a performance alviverde no estádio, especialmente em jogos de maior rivalidade. A equipe de Abel entende que um triunfo pode fortalecer não só a campanha no Brasileirão, mas também o ambiente para a reta final da temporada. Com a liderança em jogo, a invencibilidade como mandante em clássicos pelo Brasileirão e o histórico recente pressionando, o Palmeiras entra em campo sabendo que uma vitória pode significar mais do que 3 pontos, pode representar uma afirmação definitiva no caminho rumo ao título.